Salve, salve, saudações culturais, eu sou Solon Barreto, esse é o seu Cafezinho Cultural, aquele programa que já é uma mania toda sexta-feira aqui na Web TV Quixabeira. Agradecemos a vocês que dão essa audiência maravilhosa pra gente. Estamos aqui, compartilha, vai lá, dá um like, vai na nossa página Web TV Quixabeira e Cafezinho Cultural. Falar de cultura, falar de arte, falar do que é bom aqui no Cafezinho Cultural. Agradecer os nossos parceiros e hoje nós temos uma grande entrevista, hoje nós temos uma pessoa que vai ainda mais abrilhantar esse nosso estúdio do Cafezinho Cultural, uma pessoa que tem uma história incrível, que vai falar sobre cultura, vai falar como começou a sua trajetória aqui na cidade de Irecê e hoje um grande nome, um grande empresário, um cara que tem uma história a ser contada na arte e na cultura através de alguma linguagem que daqui a pouco você vai saber qual é. Estamos falando de Paulo Freire, nosso amigo. Paulo, muito obrigado pela sua presença e para começar vamos brindar com um cafezinho cultural. A gente quer agradecer nesse momento a Cida, a nossa parceira, nossa parceira. Cafezinho cultural sem café não tem como, né? E hoje a gente tem também grandes presenças aqui no estúdio. Daqui a pouco a gente vai estar falando. Paulo, seja bem-vindo. Satisfação. Cafezinho cultural. Paulo Freire, nosso amigo Paulo. Paulo, é uma grande satisfação para a gente, Renato, toda a equipe do Cafezinho, tê-lo aqui. A gente sabe assim o quanto a sua história é uma história que inspira as pessoas. Mas eu queria saber como tudo começou. Como é que Paulo, por exemplo, você é daqui de Irecê? Se não é, como é que chegou aqui? Como é que começou? O início de tudo. Boa tarde, Solon. Boa tarde, amigos presentes aqui no estúdio, amigos que nos dão a honra de acompanhar esse momento. Antes de tudo, quer dizer assim, que estou com alegria nas pernas, sabe? O negócio aqui é sério, dá alegria nas pernas, sabe? A gente sempre tem me acompanhado o trabalho de vocês, o qual eu aproveito para parabenizá-lo, um trabalho diferenciado, o qual me alegra muito e me honra estar aqui com vocês a essa tarde. Viu? É um momento muito especial. Solo, na verdade, eu sou daqui, né? Sou da região, eu nasci num povoado chamado Matinha de Dió. Né? Matinha de Dió é um distrito de Presidente Dutra. Nós temos a Matinha de Brito, que é um povoado maior conhecido, e a Matinha de Dió, que é exatamente o nome do meu avô, fundador desse povoado. Né? E ali eu nasci, a origem ali é de uma boa terra, né? E viemos para Irecê na década de 70. Você tinha que idade, Paulo, quando chegou em Irecê? Eu cheguei aqui aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. Em 71, no final dos anos 70. Viemos para cá, para definitivo, para morar aqui. E aqui estamos. Né? E aí, quando chegou em Irecê, assim, seus pais lhe trouxeram, você ainda na época já estudava, já foi direto para... Como é que foi esse início em Irecê? Não, eu comecei o meu primeiro ano lá, né, na Matinha, a Escola São José, né, professora Jari. Então lá eu tive os meus 2 primeiros anos lá na Matinha. E aqui, só vou falar algo talvez que você não imagina. Eu comecei o meu 3º ano, né, aqui em Irecê, na escola Antônio Carlos Magalhães. Que na época era chamada terceira série, né? Terceira série. Aí o colégio Antônio Carlos Magalhães, ele era um colégio que ficava na Praça Presidente Dutra, entendeu? Onde hoje é Ayrton Senna. Então aquela praça nós tínhamos um colégio, o colégio ACM, Antônio Carlos Magalhães, era um colégio de madeira, ele era elevado, ali tinha muita pedra naquela praça, né? E nós começamos, ou seja, uma história aqui de uma Irecê que ninguém imagina que aquilo ali já começou. Nós tivemos uma escola ali, inclusive nós temos a escola Antônio Carlos Magalhães, que ela é essa transferência dessa escola que saiu de lá e foi construída Praça Ayrton Senna, onde hoje é a Praça Ayrton Senna. Naquela época chamava Praça Presidente Dutra. Por isso que a gente disse que Cafezinho Cultural também é cultura, né? A gente aqui passa a compreender um pouco da história da cidade, né? Então quer dizer que você chega com 8 anos, vai estudar ali naquela escola e tal, e aí, a partir daí, você... Começo os meus primeiros passos aqui na década de 70, às 10 horas eu tinha uma ordem do meu pai, tinha que estar em casa porque as luzes apagavam, a luz naquela época havia o motor, tinha o gerador, então as luzes aqui da cidade às 10 horas da noite se apagavam. Né? Então todo mundo tinha que estar em casa, principalmente pessoas da minha idade. Né? E aí a gente começa aqui os nossos primeiros passos andando aqui em Irecê. Estudamos no Antônio Carlos Magalhães, depois no Luiz Viana Filho, onde fui para a 4ª série, ali vizinho ao Polo Valente, né? O Luiz Viana Filho ainda está até hoje aí, aquela escola, que na sequência a gente foi para o Colégio de Dermi,
né? Onde era um colégio particular. E aí começa, a gente aqui começou a vida muito cedo. Naquela época a gente era despertado a trabalhar, a produzir. A gente tinha as nossas dificuldades familiar. Abria mão, às vezes, da infância, né? Na verdade, Solo, eu não tive infância. Eu não tive muita brincadeira. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhando no início, vendendo algodão doce. Eu sou daqueles que botava aquela varinha do algodão doce no ombro. Vender picolé. Então, nossos primeiros passos de trabalho. Quando você iniciou a venda de algodão doce, Paulo, você tinha o quê? 12 já? Não, isso aos 9 anos, 10 anos, a gente começou a trabalhar. Por imposição, assim, da própria necessidade, né? A necessidade. Não tem como. É diferente, as nossas realidades são diferentes. Às vezes nós dirigimos hoje as pessoas, essa juventude de hoje, não dá nem para fazer um grau comparativo, porque é diferente, hoje você são tem realidades diferentes. Para estudar, né? É muito diferente. Então, hoje nós não temos ali a questão do estatuto do adolescente, que não permite. Então, naquela época, você precisava trabalhar de muito cedo. Eu me lembro que o meu primeiro dinheiro que ganhei foi para um senhor chamado Esperdião. Esperdião, ele é conhecido aqui em Irecê, de Railto, lá de um museiro contemporâneo aí do Pedro Sodré, meu amigo Pedro Sodré, né? Do Railson, né? Bolacha, que todo mundo conhece. E eu ganhei 5 mil cruzeiros, uma lotinha vermelha, entendeu? 5 mil cruzeiros. Você imagina só, 5 mil cruzeiros, rapaz. Um garoto, né? Para montar em um cavalo, puxa, capinadeira. Então foi o meu primeiro dinheiro que ganhei. Me lembro disso aí. E nisso aí despertou aquela vontade de querer trabalhar, aquela vontade de produzir. Foi quando nasceu, eu vou vender algodão doce, eu já vi. Aí nasceu o gosto pela venda aí? Exatamente, nasceu aquela coisa, não, eu quero produzir alguma coisa, eu posso produzir alguma coisa, eu posso, sabe, aqui ajudar em casa em alguma coisa. E você trabalhar e chegar no final do dia, receber, rapaz, proporcionava uma alegria, havia uma satisfação pessoal dentro de mim, entendeu? E aí começou, não, agora eu vou vender picolé, certo? Nós tínhamos aqui o picolé do Zé, certo? O meu primeiro patrão vendendo o picolé. Ou seja, aquilo ali, eu chegava... Não, já que agora não quero mais usar caixa, não. Eu quero vender no carrinho, né? Porque nós pegávamos o carrinho, ia para as portas da escola, porque nós tínhamos aquele momento do recreio, e naquele momento a turma saía da escola, vinha ali, entendeu? Então tudo isso dava uma satisfação muito grande. Dizer assim, mãe, olha, já nosso dia aqui foi legal, hoje deu para arrecadar um pouco mais, entendeu? E assim foi esses primeiros passos aí, desses primeiros anos, quando nós chegamos aqui em Irecê. História, viu, gente? História. Estamos falando com Paulo Freire, grande empresário da cidade, que tem uma história belíssima e que vai estar contando essa história em breve através de uma linguagem artística. A gente quer também aqui registrar a presença de alguns amigos, né? Temos aqui Marcinho, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Pedro Sodré, ele que o povo quer. Pedro Sodré é uma pessoa que tem um carinho muito grande. Ele costuma dizer, Paulo, onde ele vai, que eu fui professor dele, né? Eu acho que é uma forma até de dizer, né, que eu estou ficando velho, né? Porque Pedro está ficando careca. Mas é um grande amigo, a gente sabe o carinho. Pedro que foi parceiro, foi colega de prefeitura, né? Secretário, e que está aqui hoje prestigiando, que tem uma história muito forte com você também, né? Verdade. Pedro é um cara Pedrinho tem uma história comigo, ele ainda de jovem, muito jovem, né? Quando estive à frente do CDL, então ele naquela época trabalhava lá, acho que foi o primeiro emprego dele lá, né? Era o cara que da bicicleta, que ia entregar o carnê, que ia buscar afiliados, né? E tal, muito ativo. E foi exatamente nesse período em que eu disse, rapaz, esse não tem futuro, esse cara é diferenciado, entendeu? Aí depois de um bom tempo, eu digo, não, preciso desse atacante comigo aqui, e aí depois veio trabalhar comigo, né? Que bom. Eu acabei tendo um problema, porque ele acabou aprendendo, sendo mais esperto que eu, entendeu? Pedro Sodré. Pedro o homem do Mais Um Podcast. Um cara diferenciado, muito inteligente, muito competente, entendeu? Tenho uma alegria muito grande de chamá-lo de amigo. Seja bem-vindo, viu, Pedro? Sempre. E ele tem aqui também o nosso programa, né, chamado Mais Um Podcast com Pedro Sodré. É ele que o povo quer. Nosso amigo Luan Gonçalves. Luanzinho, seja bem-vindo também, meu irmão. Você que é parceiro do Cafezinho Cultural, está com a gente aqui. Nossa equipe, Wesley MacGyver, nosso amigo Renato Sampaio,
né? Breno Moitinho e nossa amiga que faz esse café maravilhoso, Cida. Cida, A menina do parabéns, cafezinho. café Maravilhoso, maravilhoso. né? É A verdade. gente não abre mão de Cida, né, Renato? Está aqui com a gente. E agradecer aos nossos parceiros, as empresas que tornam possível esse projeto Cafezinho Cultural. Estamos falando da Irevel, seu seminovo, seu carro novo ou seminovo é na Irevel. Lá você vai ser super bem atendido, vai lá, procura o pessoal de lá da Irevel, Marcelo, Volkswagen é na Irevel. Comercial Carvalho, na Comercial Carvalho você encontra tudo para a sua obra, desde o início da obra até a finalização, o acabamento é na Comercial Carvalho, tá bom? E hoje aqui no Cafezinho Cultural nós estamos com nosso amigo querido Paulo Freire. Paulo, a história sua é fantástica. A gente não vai contar tudo, Pedro, eu vou dizer por quê. Porque a gente vai estar, assim, tive o privilégio também, a satisfação, a honra, eu, Renato e a equipe, de contar a história de Paulo. Como é que surgiu, Paulo, essa ideia de contar a sua história através do cinema? Saulo, na verdade, eu tinha uma preocupação, né? Nós começamos a escrever um livro e eu tinha um desejo de fazer com que essa história fosse um causador de despertamento Inspirar. de outras pessoas. Eu Certo. queria ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E eu entendo que, às vezes, nós somos criados, entendeu? Ensinados algumas coisas que, cheio de boas intenções das pessoas que nos ensinam, mas muitas vezes, entendeu? Não bem distante, às vezes, da realidade, certo? Porque nós aprendemos a aceitar as coisas com muita naturalidade, Sim, se conformar com o destino, como se nós nascêssemos com o destino já preparado e que aquilo ali fosse... Não tem como nós mudarmos a história, certo? Outros entendem que muitas questões são falta de sorte, Sim. sabe? É o lugar que eu nasci, é o meio que eu vivo. E eu entendo hoje, entendeu? E diante de tudo que eu vivi, é que muitas coisas eu preciso entender. Quem escreve o meu destino sou eu. O destino meu depende exatamente de mim, e não do lugar, da questão geográfica onde eu estou inserido, Sim. sabe? Do bairro em que moro, se é pobre, se é rico, da família, do sobrenome, não vai depender de mim, sabe? Isso iniciativa, faz toda a diferença. Eu me lembro que eu conversava com alguém e eu dei uma recuada. Eu digo, rapaz, isso pode interpretar errado. As pessoas podem estar achando que essa autopromoção é um exibicionismo que Paulo Freire quer fazer através desse livro e tal. E eu recuei, porque eu não tenho essa vaidade. Sim. Não tenho esse desejo dessa, sabe? Não, pelo contrário. Mas se eu puder fazer algo que eu possa provocar ali um jovem lá do bairro São Francisco, um jovem lá do Buzeiro, de outro povoado, assim como eu saí lá da Batinha, entendeu? Se eu puder ser uma pessoa que desperte essa pessoa a ter uma nova visão, sabe? Sim. Um novo conceito a respeito da vida, sabe? Eu quero então ser esse canal. Aí eu dizia para essa pessoa, olha que música bonita. O pai está falando com a filha e a música diz que Madalena chorava, seu pai consolava dizendo assim, pobre é sofredor, pobre não tem valor e quem ajuda é Senhor do Bonfim. Ou seja, na verdade, aí você vê um pai bem intencionado. Está vendo uma filha sofrendo. Está vendo tá ali lamentando por as questões, entendeu? E aí vem um pai, entendeu? Querendo consolar. Diz, não, filho, é o destino, é isso mesmo. Pobre não tem valor, sabe? Pobre é sofredor. Então, se eu começo a desenvolver na minha mentalidade, lá na minha formação do meu caráter, sabe? Que esses valores são reais, eu vou aceitar a vida com muita naturalidade, entendeu? Entendi. Eu não vou lutar, eu não vou perseguir determinadas coisas, eu vou acomodar, porque eu aprendi que determinadas coisas é natural, que é o destino. Não, eu quero dizer assim, pobre tem valor. Pobre tem valor. O seu valor não está na sua condição financeira. O seu valor não depende do sobrenome que você tem, não depende do bairro, não depende disso aí. O seu valor depende das suas concepções, dos seus conceitos, das suas iniciativas que você vai fazer. Então, você pode mudar a história, sim. Você pode escrever uma história, sim. Você pode ser um canal de bênção da sua casa, da sua família, para as pessoas. Depende só de você. Então, assim como eu acreditei nisso, e eu comecei a dar os passos, talvez humilde, talvez sem nenhum valor, talvez muitas pessoas não dessem a menor importância, mas eu cria que aquele primeiro passo ali, que aquela caixinha de sapato pequenininha, entendeu? Que eu levava algumas coisinhas para dentro de casa, passava na Feira das Frutas, lá naquela pracinha onde era a Panificadora Santos, na quina, e a praça onde era a Feira das Frutas. Eu, diante do que eu ganhava, levava algumas coisinhas para dentro de casa, para ajudar o almoço, porque meu irmão, o Samuel, chorava pedindo caca, entendeu? Eu queria fazer alguma coisa. E só tem que aí eu passei a entender o seguinte, se eu mudar a minha caixa, se eu tivesse uma caixa maior, entendeu?
Está lá, a primeira caixa lá, com 0,50, ou seja, se era 50 centavos, entendeu? Ou era 5 mil cruzeiros, não me lembro qual é a questão de valores, assim. Mas eu dizia, se eu tiver uma caixa maior, onde a pessoa possa ali colocar os 2 pés, e eu posso usar 2 escovas, eu vou aumentar a minha receita, eu vou agregar valor ao serviço. Então, naquela época, olha que nós estamos falando aqui de 74, nós estamos falando de 75, eu dizia o seguinte, eu posso agregar valor, eu posso aumentar a minha receita, eu posso, sabe, melhorar a minha condição, mesmo limpando sapato, mas eu posso melhorar. E assim a gente fez. Mudou aquela caixa de sapato, tá? Hoje lá no meu escritório tem da época, tem o meu pé de ferro. Eu não sei se você, eu não sei, Renato conhece, né? Luan, não sei se conhece o que é pé de ferro. Sim. Mas naquela época as pessoas chegavam do campo e muitas vezes o solo do sapato estava furado, ali a sola. E muitas vezes as pessoas não compravam um sapato novo porque furou a sola, certo? Então botava-se chamado meia sola. Então, botava a minha sola, solo. Então, eu botava a sola, eu aprendi a colocar a sola no sapato, né? Botava ali, botava salto, às vezes seu salto estava ruim, comido lá embaixo, já estava andando, trocava. Entendeu? Eu chegava lá, tinha aqui em Irecê um lugar chamado Sapataria Alegria, né? Aí Aquiles me vendia os saltos, entendeu? E no final da tarde eu ia e pagava lá. E assim comecei esse trabalho. Mas eu quero dizer o seguinte, é pequeno o começo. Mas quando você acredita nesse pequeno começo e mergulha, se dedica, se compromete com aquele trabalho, o resultado vai vir, entendeu? Então eu acredito muito nisso. E o desejo, desejo é de provocar as pessoas e dizer assim, rapaz, não importa como você está começando, sabe? Não tenha complexo de quem você é, não tenha vergonha de onde você mora, sabe? Valorize você, goste de você, acredite que pode. Então, o desejo disso aí, desse filme, dessa história, é para provocar essas pessoas a entender, é possível. E é isso. Esse filme que o Paulo está se referindo, aí eu quero também que Renato entre nesse bate-papo com a gente, enfim, quem está aqui no estúdio, como o Paulo fala, é para inspirar. E a gente sabe que a cultura e a arte talvez seja o principal viés, né, o principal caminho para que as pessoas compreendam algumas mensagens. A gente conseguiu fazer isso com o Sonho de Cinema, né, Renato? História que está aí, inclusive já está inscrita em alguns festivais, a história de seu Hélio Gomes. E agora a gente vai contar a história de Paulo Freire, entendeu, Pedro Sodré? Só que Paulo deu assim uma ideia do que foi o início desse, inclusive essas cenas já foram gravadas, né, Renato? Ficaram belíssimas, nós somos suspeitos de falar, mas as cenas desse início de Paulo, a primeira parte, o filme se passa em 2 partes, essa primeira parte já foi gravada e já estamos iniciando a segunda etapa do filme. Com previsão, vocês vão saber em breve quando. Mas quando o Paulo traz essa fala dele de que é um filme que inspira as pessoas, essa também é a função da arte, do cinema. É inspirar as pessoas, seja através de um livro, de uma música. Então, assim, pra a gente foi um prazer muito grande contar a história e uma responsabilidade maior ainda, né, Renato? Então, assim, foi muito grande. Vou abrir agora espaço para que Renato faça algum questionamento, alguma pergunta a Paulo referente à ideia do filme. Inclusive, vocês vão saber qual é o nome do filme e por que esse nome. Talvez até o Paulo fale. Renato, entre aí no nosso bate-papo aí. Primeiro, muito feliz por participar dessa história, né? Dessa história incrível que é a história de Paulo Freire, que começou vendendo algodão doce. Depois... Chega a ser lúdico, né? É interessante que ele fez a caixa de sapato, depois, mãe, eu vou duplicar, cara. Mas duplicar por quê? Ele fez, porque eu já... São 2, é mais rápido, eu ganho mais dinheiro. Então a gente está muito feliz, Paulo. E como o Saulo falou, é uma responsabilidade muito grande em contar essa história, vai estar registrado, que sirva de inspiração para outras pessoas. É seu legado que vai estar registrado, um filme. Estou muito feliz. Muito honrado estou eu, meu irmão, até porque vocês, para mim, são pessoas que inspiram, né? Vocês também são uma referência, conheço o Renato já há um bom tempo, né? Um baita de um profissional, solo, entendeu? Dispensa comentários, né? Conheço o seu trabalho, sua obra, sempre fui um fã, né? Sempre dizia lá na empresa, olha, esse cara merece ser investido, rapaz, esse cara... temos uma história de Irecê levado aí tão longe, ou seja, prêmios de destaque internacional, sabe? Então tá hoje com vocês, né? Fazer parte desse momento, entendeu? Confiar, isso aqui, sabe? Para mim é gratificante, honroso, e eu tenho certeza que será um belo trabalho. Aí eu vou lhe fazer uma outra pergunta, Paulo. Renato trouxe essa coisa, já te agradeço, né, Renato? Porque eu acho que realmente é desafio, mas ao mesmo tempo é prazeroso. A gente, quem faz cinema, né, Pedro, desde já você está convidado a participar, até porque você também vai estar fazendo parte
de alguns depoimentos do filme. Aí eu queria dizer, você acha que essa sua história também pode servir como inspiração para outras histórias serem contadas, outras histórias de outros empresários que têm também Não tenho dúvida, Solo, porque de certa forma o que está sendo feito aqui é um trabalho de aculturação, despertar, por exemplo, como eu disse a vocês, eu não tenho vaidade, Sim. entendeu? Nenhuma aqui de levar uma imagem, estar na tela por vaidade, não. Eu quero deixar um legado, se isso é vaidade, eu não sei como as pessoas diriam, eu quero deixar uma história para os meus netos, para os meus bisnetos, que talvez eu não sei quantos anos eu tenho pela frente, mas o que eu puder deixar para que esses netos, para que esses conheçam um pouco dessa história, sabe? Eu quero poder fazer isso, entendeu? Para a minha família. Mas quero também, entendeu, fazer com que essas pessoas que, entendeu, assim como eu, entendeu, teve essa infância difícil, sabe, toda uma dificuldade, eu posso provocar, mas também fazer com que colegas meus, entendeu, tantos empresários de Irecê, a qual eu tenho referência, respeito, admiração, porque são desbravadores, Renato, são pessoas que a gente chama de que arrancaram o toco, né, abriram caminhos, estradas. São pessoas aqui, nós temos N pessoas aqui, a qual nós poderíamos citar aqui nomes de pessoas que têm uma bela história, né? Nós temos Itamar Saraiva, um taxista, entendeu? Que talvez muitos não conheçam, um cara que construiu uma bela história, que vem lá, entendeu? Nós temos aqui Edgar, sabe? Sou fã, admirador da história de Edgar, porque conheço ali quando Edgar trabalhava ali no Esquinal, feijão, milho e mamona, entendeu? Na década de 80. Seu Ayrton, tantas pessoas aqui, entendeu? Que nós podemos. Lelo, rapaz, Lelo é uma história, entendeu? Uma referência em Irecê, entendeu? Para mim é um modelo, um cara que inspira, um cara modelo, sabe, de pai, sabe, de família, de empresário, sabe? E nós estamos falando de toda uma época difícil. Entendeu? Nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos computador, sabe? Nós não tínhamos nada das facilidades que temos hoje. Nós tínhamos esses homens, entendeu? Aqui desbravando, entendeu? Construindo, sucesso, empreendendo, né, acreditando, entendeu? Verdade. Poxa, se essas pessoas acreditaram que vem lá de baixo, que sabe usar da zona rural também, poxa, se essa pessoa fez isso, eu também posso. Então, isso me motiva, isso me desperta, sabe? Então, eu louvo hoje por tantos nomes. Eu aqui quero pedir desculpa a alguns amigos aqui não ter citado, mas nós temos aqui, talvez, um top 10, entendeu? A gente poderia dizer assim, né? De homens, entendeu? Que realmente faz toda a diferença. A escada matinha querendo se aparecer, top 10, cadê os 10, né? Antônio Carneiro esteve aqui a semana passada, gravou conosco aqui, e eu falei para ele que nós estamos gravando a cinebiografia de Paulo Freire. Os olhos dele brilharam. E agora ele está com o Memorial do Sertão, a vida toda dedicada lá, aquele memorial. Os olhos é uma história para ser contada. Bela história, entendeu? Então, eu vejo assim tantas pessoas, sabe, que inspiram, sabe? Você vê, poxa, eu vi Carneiro, eu assisti, inclusive, aqui, sabe? É muito bonito ver a história, o amor pela raiz, sabe, pela sua origem, sabe? Então, quando eu vejo um sentimento tão enraizado desse cara, sabe, desse sertanejo, do cara que tem orgulho da sua história, sabe, que quer manter essa história viva, rapaz, é exatamente isso que me fascina, sabe? Eu não tenho vergonha de vocês, onde vocês já ouviram, eu sempre vou falar da Matinha, sabe? Sou o cara da Matinha. A primeira coisa que estava construída, que fez questão, a empresa que temos aqui chama Bela Vista, porque o povoado depois se tornou Bela Vista, é a minha origem, sabe? Aonde eu quero manter essa história viva, essa origem. Não negar as raízes, né, Paulo? Não nego a minha história, aqui eu nasci aqui, sabe? Não esqueço, a condição financeira, nenhuma outra, nada muda, nada altera, sabe? Os meus valores, os meus conceitos, sabe? Está enraizado ali. Então, isso para mim, sabe? Isso eu considero riqueza, sabe? Não considero riqueza aquilo que você possui, não está no patrimônio que você tem imobilizado, não está numa conta corrente, sabe? São desses valores, sabe? Que você nasce, que rega, e são desses valores. Eu acredito muito nisso aí, sabe? É isso aí, Renato. Ele fala nós falamos, na verdade, do brilho no olhar de Carneiro, mas também a gente percebe em Paulo, né? Quando fala da história dele, quando fala da Matinha. Pedrão, e aí, meu amigo? Chega pra cá, Pedro, senta aqui. Chama Pedro Sodré, daqui a pouco tem música, viu? Vamos quebrar o protocolo, Renato? A gente chega aqui, por exemplo, se eu aqui começar a quebrar aqui a programação aqui. Poxa, Pedrinho, quando eu conheci o Pedro não tinha 17 anos ainda. Certo? Viu? Pedro não tinha 17 anos, certo? E nós chegamos na CDL com um desejo de querer inovar, fazer alguma coisa, sabe? E aí você vê aquele jovem, aquele menino, certo?
que também tem uma origem, sabe, humilde, certo? Que depois, poxa, esse menino tem potencial. Eu via na linguagem dele, sabe? Esse cara precisa dessa oportunidade, esse cara vai longe. Ele também não se acomodou, né, Paulo? Não, exatamente. Então, a vida, o Pedro, para mim, serve de exemplo para outras pessoas. Não, olha, sabe, tá nele, tá dentro dele. Esse menino só precisa de uma oportunidade. O que muita gente precisa aqui, e é uma coisa que eu acredito, que o que falta não é inteligência. Tem muita gente inteligente, o que está faltando é oportunidade. Então, se essas pessoas forem oportunizadas, essas pessoas vão longe. Essas pessoas vão longe. Pedro, seja bem-vindo. Pedro que é é de casa, né, Renato? Pedro Sodré é de casa. Pedro, é muito bom ter Paulo, né, Freire aqui. Você que é um cara que tem assim, uma amizade e uma parceria muito ao longo de muito tempo com o Paulo. A gente sabe que você também dedica muito, né, a sua carreira ao que Paulo lhe oportunizou. Então eu queria que nesse momento também você aproveitasse, né, falasse um pouco dessa ideia do filme, o que é que você achou, que você foi uma das pessoas que despertou para isso, né? Só no primeiro lugar, agradecer pelo espaço aqui, né? Agradecer a Paulo por estar aqui conosco hoje, né? Sobre o filme, eu entendo que se trata de mais um empreendimento. Mais um empreendimento. Onde nós teremos a oportunidade aí de conhecer uma história de um grande empreendedor que começou lá de baixo, mas que hoje ele consegue gerar oportunidades, né? Não só para o povo de Irecê, mas como também levando o nome da nossa cidade para todo o território. E na ótica da TV, né? Na verdade, onde teve uma virada de chave muito boa, né? Verdade. O cara que trouxe a parabólica para a cidade, essa visão de imagem, né? Sim. E eu acho que o brilho desse filme é justamente esse, Paulo, é você proporcionar para que nós possamos entender e compreender as oportunidades. Nós sabemos que não foi nada fácil, foi muita luta, né? E isso pode servir de exemplo para muitas pessoas se desenvolverem no seu futuro. Quantas e quantas pessoas aqui não têm o sonho de empreender, de montar o seu próprio negócio? Como é que faz isso, né? Hoje, talvez, seja mais fácil, porque nós temos tecnologia da informação, nós temos tudo na palma da mão, na verdade, através do celular. Mas na década de 70, era totalmente diferente. Você não tinha acesso ao crédito, você não tinha acesso às informações, você não tinha oportunidade nem para estudar. Dificuldade de divulgar. Acesso a uma faculdade. Tudo era muito limitado. Tudo era muito limitado. Então, eu entendo que você está proporcionando para a gente um presente, porque através da sua história vai inspirar várias e várias outras pessoas, né, a desenvolver e criar oportunidade aqui na nossa cidade. Olha, eu sempre digo o seguinte, olha, não quero o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, a fila está muito grande. É melhor o caminho mais difícil, a concorrência é menor, a competição é menor. É difícil, mas, entendeu? Em compensação, você não tem tanta competição do que no caminho fácil. É verdade. E eu tenho certeza que você vai trazer ele para mais um podcast, né? Para falar de empreendedorismo. Já para aproveitar aqui também, deixar você continuar com o bate-papo com o Paulo, né? Aproveitar para externar esse convite, Paulo. Convidar você para participar do mais um podcast com Pedro Sodré. Convite feito, viu, Renato? Hoje, agora você está falando no cafezinho cultural com o Solo sobre a estreia do filme. Né? A estreia não, a produção, a história. Em breve a estreia. Em breve a estreia, né? Mas no nosso nós vamos falar de negócios. Nós vamos falar de estratégia, de planejamento, de ideias, né? Porque isso você dá uma aula. Na verdade, sempre seremos aluno. Acredito que acho que nesta área não tem mestre, né? Nós não tem mestre. A gente está sempre aprendendo, certo? Mas, entendeu? Será uma alegria, um prazer muito grande fazer parte desse bom debate, sabe? Tá em Irecê para falar desta, sabe? Mais me fascina porque vejo um solo altamente propício a quem quer empreender, a quem acredita, quem planta nessa terra. Sabe? Então será uma grande alegria estar com vocês. Então o convite está feito. Pedrão, obrigado, deu certo. Além do mais, compartilhando este momento do café da Cida, que é maravilhoso. Parabéns à equipe aqui, Cida, o café é maravilhoso. MacGyver aqui, tá fazendo reviver meu tempo de menino aí, né? Do Cida aí. Pessoal, então em breve, mais um podcast com o Pedro Sodré e o convidado especial, Paulo Freire. Pedrão, muito obrigado. Agradecer a Pedro. Hoje tem música, né? Hoje tem música, daqui a pouco tem música. A gente quer agradecer aos nossos parceiros, aquelas empresas que tornam esse momento possível, esse programa possível. Eu estou falando da Irevel, Volkswagen, seminovo, novo é na Irevel. O seu Volkswagen está lá, na Irevel.
Comercial Carvalho, a construção sua vai começar ali, Comercial Carvalho, desde o início da obra até o final, acabamento, piso de qualidade, Comercial Carvalho, nossos parceiros do Cafezinho Cultural. E aqui, voltando ao nosso bate-papo com Paulo Freire. Paulo, a gente sabe também que você é um amante de música, né, cara? Você gosta de música, gosta de arte como um todo, né? E, inclusive, eu estou assim, tendo o privilégio de estar agora conduzindo, coordenando um trabalho de teatro, né, lá na Videira. Eu queria que você falasse um pouco da Videira e que a gente falasse um pouco do quanto o trabalho de teatro, um trabalho de arte, de música, tem uma importância dentro desse trabalho da igreja. Eu acho que ele tem um significado muito importante no geral, né? Isso em todos os demais segmentos da sociedade. Vejo uma necessidade, né? Porque é uma forma altamente inclusiva, entendeu? É terapêutico. Descobri essa semana por uma experiência pessoal dentro da minha casa, né? O Solo tem sido assim, um mestre, um professor de teatro na Videira, está desenvolvendo um trabalho lá com uma equipe. Mas assim, o que a gente tem visto, Saulo, é algo assim, entendeu? Que nos surpreendeu. Todos nós conhecemos a tua capacidade, entendeu? Dentro desta área, entendeu? Da arte, você dispensa comentário, todos nós sabemos disso. Quando nós tivemos a experiência, né, de levar isso para a igreja, para tentar desenvolver pessoas que tinham o dom de apresentar arte, fazer apresentações e tal, nós percebemos algo interessante. O que aconteceu é que a gente pode perceber, Renato, que o teatro, que a arte, ela tem um trabalho de cura de mente e de alma. É verdade. É uma coisa impressionante, entendeu? Nós tínhamos a experiência de ver pessoas, entendeu, que tinham uns problemas pessoais que causavam isolamento, né? E ela foi para essa escola de teatro, lá, o trabalho que o Saulo está desenvolvendo na Videira, e isso mudou, despertou, trouxe alegria, trouxe satisfação, tirou ali do isolamento, sabe? Fez ter uma visão diferente. Então, a arte tem esse poder de curador, sabe? Da alma, sabe? Porque na alma é onde a gente sempre fala dos nossos sentimentos, é que está ali, certo? É onde nós, às vezes, nós estamos aprisionados, né? E a cultura, o teatro, ele teve esse poder transformador, sabe? De mostrar um outro lado, sabe? Despertar dom que estava escondido dentro da pessoa. Poxa, posso fazer algo que eu não imaginaria. Sabe aquelas coisas boas que você surpreende com você mesmo, Pedro? Então a gente pode perceber algo no depoimento de pessoas, sabe? E isso me trouxe uma alegria, como líder do ministério, me trouxe uma alegria pessoal, entendeu? E um grande aprendizado de dizer, poxa, como as pessoas que muitas vezes não têm um dom ali de determinada área, não é da música, não é lá da administração, mas tem um poder aqui de apresentar, sabe? Trazer. Fantástico, isso sabe? É isso mesmo, Paulo. Eu acho que você falou tudo. A arte cura, né, Renato? A gente tem vários exemplos disso, até porque se você vê todo projeto social, ele praticamente é unânime. A cultura, a arte e o esporte tem que estar presente, de alguma forma. E assim, para a gente está sendo uma alegria imensa. Quero até aproveitar o momento e mandar aqui um grande beijo, um abraço para todos do grupo da Videira do Teatro. É um grupo que está se fortalecendo a cada semana. Está me trazendo um problema agora, entendeu? Um problema santo, porque a quantidade de pessoas que querem participar isso é bom, vai ser maior do que a quantidade que Vamos abrir outras turmas, mas é muito interessante, é muito interessante. Quem não tiver a oportunidade de fazer uma aula de teatro, entra, participa, porque realmente muda e cura, né, Renato? Daí eu almoço um dia. Quem, por exemplo, assistiu a apresentação da Paixão de Cristo? Né? Isso. As pessoas que estiveram ali, rapaz, eu vi algumas declarações ali, rapaz, fascinante, porque muitas vezes alguns depoimentos não chegam até vocês, né? Isso, é verdade. Mas o que se ouve de bastidor, de pessoas que tiveram, sabe? É fascinante. E aí as pessoas dizem, poxa, eu posso participar de uma peça dessa, sabe? Nós temos várias peças sacras, entendeu? Muito bonitas, mensagens belíssimas. Mensagens tremendas, sabe? Que agora a gente vai trazer isso ao palco. E é uma maneira de uma pregação de mensagem fortíssima, fortíssima, entendeu? E aí, nesse momento, quando começou, entendeu? E principalmente quando as pessoas pensaram, é Saulo Barreto, é o professor Saulo lá. Você vê que coisa legal. Fazer teatro, fazer música, fazer arte, é uma forma prazerosa. A gente diz que a gente não trabalha, né, Renato? A gente se diverte, né? E antes da gente finalizar,
tem uma pessoa que eu queria chamar aqui, que você também conhece, Paulo, e isso é também uma homenagem para você que está aqui hoje, porque inclusive a gente tem conversado muito do que vai ser a trilha sonora do filme, né? A trilha do filme, a trilha musical. Primeiro falar do nome do filme. Bota aqui pra gente na tela, Wesley MacGyver, o nome desse filme. Eu Acredito no Amanhã. Aí eu queria que Paulo falasse rapidamente do que foi essa ideia. Quando ele me falou isso, Marcinho, eu falei, esse é o nome do filme. Esse é o nome do filme. Paulo aceitou, viu, Pedro? Agora, como é que surgiu esse nome, Paulo? Aí nós já temos um pulo aqui dessa história de quando nós estávamos lá da Caixa do Sapato. Nós temos um app aí que as pessoas conhecerão melhor no cinema. Nós comentávamos o seguinte, na nossa vida nós criamos muitos sonhos, muitas expectativas, muitos planos. Quer dizer que todos os planos que a gente faz, às vezes ela acontece da maneira que nós planejamos e projetamos. Muitas vezes a gente cria expectativas, entendeu? E muitas vezes não acontece da maneira que você expectou. Eu sou uma pessoa que tem a experiência da queda, eu tenho a experiência da dor, eu tenho a experiência do choro, eu tenho a experiência do abandono das pessoas, entendeu? Por causa dessas quedas. Descrença, né? Nós vivemos em uma sociedade de valores invertidos, que muitas vezes avalia as pessoas pelo que elas têm, e às vezes nunca pelo que ela é, entendeu? Eu estar aqui com vocês, o que me traz aqui é o respeito e a admiração que eu tenho por vocês. Conheço a história de Renato. Renato é da Refrigeração Paraná. Refrigeração Paraná era antiga fabricante das igrejas, das refrigeradores para os nossos. Então tem uma história aqui de alinhamento com a minha atividade. Aí tem história, viu, Renato? Viu, Pedro? Renato? Ninguém sabia isso do Renato mesmo. O Renato só conhece. Então, o Renato tem uma história também comum com a minha atividade. Certo? Nós, na década de 80, nós decidimos a ter o nosso negócio. Eu precisava ter uma atividade autônoma. Eu cria na atividade comercial, sabe? E eu trabalhei antes, até 86, em uma indústria de produtos de milho aqui chamado Moinho Pop. Entendeu? Indústrias Moinho Pop, do meu querido amigo, pai, Antônio Fernandes Vieira, ex-prefeito de Irecê, pessoa com qual eu tenho um carinho muito especial por ele e toda a sua casa. E eu decidi, então, construir alguma coisa. Eu entendi, Solo, Renato, que apesar de ter um bom salário para a época, para a realidade de Irecê, eu nunca tinha como construir alguma coisa. Eu nunca poder oferecer a minha filha. Eu tinha uma filha pequena. E essa filha, a qual eu tinha, para ela ter um berço, eu aproveitei algumas madeiras de pinho que vinha com ferramentas, e lá junto da Fundação Bradesco tinha uma pessoa chamada Ariel, que trabalhava com móveis planejados, e ele fez, sem cobrar mão de obra, fez um berço para minha filha que eu não tinha condição. Apesar de ter um salário bom para a época, como gerente, entendeu? Eu percebi que eu só ia trabalhar para comer, entendeu? Mas a minha casinha que ficava ali de frente ao Colégio do Odete, entendeu? Que era eu e minha esposa, buscamos areia, ou seja, o piso era queimado com vermelhão, entendeu? Quem pintou a parede de Drac foi eu e minha esposa, entendeu? Com toda aquela dificuldade, eu nunca tinha como fazer um app, eu nunca tinha como condição de fazer um segundo quarto, minha casa só tinha um quartinho, eu não tinha como ter um quarto para minha filha. Eu precisava construir alguma coisa, eu entendi que, sabe, era possível, eu cria na possibilidade, eu sempre fui um sonhador. E aí eu cheguei para o meu patrão e disse a ele que eu ia abrir um negócio para mim mesmo, certo? Mas como é que você vai fazer isso, rapaz? Entendeu? Ele conhecia a minha realidade, ele conhecia a minha história. Eu digo, não, eu vou vender a minha casa. Vou vender a casinha que tenho, é a casinha pequena, mas é a única coisa que tenho, e eu vou começar a vender milho, feijão, entendeu? Vou começar a comprar as coisas. Uma das coisas aqui na nossa região que ela é diferente, entendeu? E faz de Irecê e a nossa região um povo diferente, é que as pessoas aqui confiam em você. Eles dão crédito, dão crédito a você. Certo? E eu vendi a minha casa. Na época, meu patrão disse, é doido, está fazendo tudo errado. Como é que você vai vender a casa que tem? Você pensa na segurança, entendeu? Sua mulher, minha mulher já tinha concordado, olha, o que você decidir está feito. A Rosilda é uma parceira, é muito cúmplice, sabe? É a minha melhor amiga. E aí não foi diferente, não busquei outra coisa, eu cria naquilo ali. Quando você cria alguma coisa, você tem que mergulhar, sabe? Você tem que fazer isso. Aí botamos a cerealista Freire na Praça Ayrton Senna, na esquina ali onde hoje é um posto de gasolina, ali era uma cerealista Freire.
E começamos as coisas, exatamente com esse capitalzinho que eu tinha. Passei a morar em casa alugada e comecei a trabalhar. Como eu conhecia muita gente, as pessoas conheciam meu pai, conheciam meu avô, entendeu? Que as pessoas daqui na região, é filho de quem? Então esse menino é direito. Né? Pelo pai, pelo avô. Até hoje então, é assim, né? Nós temos isso, faz parte da nossa cultura. Então, muitos pessoal da nossa região me vendiam feijão, me vendiam as coisas para pagar depois que eu vendesse. Confiança, né? Confiança. E aí comecei a trabalhar dessa forma, um capitalzinho pequeno, mas a confiança que tinha, certo? E as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a dar certo. E isso me fazia uma empolgação muito maior a ir mais fundo. Aí comecei, entendeu, também a tomar um empréstimo do banco. O Bradesco tinha uma boa relação, até pela minha história com o banco, pela ser um ex-aluno da Fundação Bradesco, da primeira turma de formandos da Fundação Bradesco, de 84. Tomava o empréstimo do banco. O Antônio Fernandes Vieira e Lorival de Souza Nogueira sempre assinaram embaixo, Renato. O pai do Nogueirinha. Tem uma dívida de gratidão com o Nogueira, com o Lorival, sabe, grande amigo, aproveito, entendeu, para dar um abraço, sabe, a família dele, ele, Lídia, todos os seus filhos, tem um carinho muito especial por eles e por este voto de confiança. Então, eu tomava 100 mil, cada um pagava, eles me avalizavam, porque eu não tinha patrimônio, não tinha garantia, não tinha nada, entendeu? A única coisa que eu tinha era feiura, ousadia e magreza, entendeu? Inclusive, o Lorival me chamava de graveto, para você ter ideia, o meu corpo físico, entendeu, como era bonito. Né? Ele me chamava de graveto pela magreza que tinha. E aí as coisas começaram a dar certo, e aí as coisas começaram a funcionar, entendeu? Só tem que, da mesma maneira que as coisas deram muito certo, e aí, Renato, que é muito estranho, é que eu nunca tive vaidade. Então, tudo que se ganhava era para investir no próprio capital, porque requeria, naquela época, tudo isso, certo? Mas as coisas começaram a desandar. Muitas coisas por ingenuidade, entendeu? Essa questão de confiar nas pessoas. E muitas coisas a fatalidade da vida. Sim. Certo? Então, as coisas... Para resumir, você já me conhece, sabe que eu sou chorão, então eu vou dar um pulo aqui para nós não complicarmos aqui o nosso bate-papo. E também para não entregar o filme todo. Nós tivemos um problema pegando safra, entendeu? Em Barreiras, tivemos um caminhão que ia para o país Mendonça, que era uma rede de supermercado em Salvador, virou, o motorista quebrou o pescoço, morreu na hora, começou a série de coisas. Das pessoas que eu avalizei, mas o meu amigo saudoso, Aloysio Melo, também a gente acabou tendo que pagar. Ou seja, pulando aqui etapas, as coisas começaram a desandar de tal forma que para poder eu pagar aquilo que Lorival Nogueira valorizou, que Antônio Fernandes valorizou, eu comecei a desfazer do que tinha. E aí foi uma fase muito difícil na minha vida. Mas muito difícil. Tão difícil, Renato, tão difícil, que eu cheguei a colocar uma arma no meu ouvido, porque eu vi todas as pessoas se afastarem de mim. Sabe aquele cara leproso? Sabe aquele cara leproso que ninguém quer encostar? Eu me tornei um leproso nessa cidade, porque eu não tinha mais condição nenhuma, não tinha dinheiro, não tinha nada. Era um quebrado. Uhum. E parece que o quebrado, o falido, parece que é uma doença contagiosa que as pessoas se afastam. Muitas vezes pode ser que seja uma questão psicológica minha. Talvez a questão psicológica, por perder, fazia com que eu interpretasse qualquer coisa diferente, entendeu? Como uma exclusão. Sim. E isso não foi fácil administrar esse período. Não foi fácil. E eu ficava muito tempo isolado na minha casa, tinha vergonha de ver as pessoas, tinha vergonha de sair na rua. E um dia, o meu patrão, meu ex-patrão, chegou para mim e ele sabia, entendeu, como estava a minha situação. De quando eu saí do Moinho Pop, não entrou um outro gerente para assumir a minha cadeira lá. E ele mais a esposa e os filhos passaram a continuar o trabalho. E um dia ele me disse: ei, velho, olha, teu lugar está lá, volta, tal, entendeu? O cara sensível, sabe, amigo, a pessoa que eu tenho a gratidão o resto da vida. Ele disse: volta. Aí eu disse a ele que ia pensar. Eu não disse sim na hora, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. E eu imaginava, como é que eu vou trabalhar, entendeu? Eu vou atender as pessoas, e as pessoas vão dizer: mas tu ontem não era... Tu não estava vendendo... Estava difícil de entender isso aí. Eu disse: eu vou conversar com minha esposa.
Eu voltei para casa para conversar com ela, para ver, entendeu, o que é que ela me dizia. E ela disse assim, o que você fizer está feito, amor. Passei a noite pensando, não dormi nessa noite, sem saber que decisão tomar. Às vezes há momentos que é tão conflitante dentro de você, e eu vivi esse conflito. O conflito de ver dentro de casa minha mulher e meu filho, e dizer assim, poxa, eu sou responsável de trazer a provisão para esse lar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas não sabia que norte, não sabia o que fazer, não sabia qual era o meu caminho. Tinha necessidade, mas a vergonha. Aí depois voltei no dia seguinte e disse a ele, Tônio, não está fácil. O meu momento presente, o meu presente está dolorido. Está muito difícil. Mas eu quero te agradecer por esta oportunidade, agradecer pelo carinho, pela confiança. Eu acredito no amanhã. Amanhã pode ser diferente, a mudança pode acontecer. E aí voltei para casa disposto a ir embora de Irecê. Eu tinha vergonha de estar em Irecê. E eu fui embora de Irecê. Fui embora de Irecê, fui num caminhão da Martins, o motorista é meu amigo, e fui em cima de um caminhão da Martins. Martins é um atacadista goiano, mineiro parece, e fui em cima disso. Tem um rapaz aqui em Irecê, que eu acredito que deve estar no mesmo lugar, chamado Jairo da Imapa. Jairo é um engenheiro agrônomo, não é isso? Então, da minha época, daquela época. Já me vendeu uma panorama, para quando eu chegasse lá, depois eu pagasse aí. Entendeu? Aproveito também, Jairo, obrigado pela confiança. Tudo isso é dívida de gratidão, são pessoas que, sabe? E fui dessa panoraminha, entendeu? A única coisa que eu tinha de dinheiro foi o dinheiro dos móveis que vendi dentro de casa, deu 50 e, não me lembro, 50 e poucos mil cruzados. Tinha um professor chamado professor Zenóbio, aqui em Irecê, que foi professor no Colégio SEI, e que depois voltou para Brasília. E ele disse, venha para cá, entendeu? Tinha um cunhado que morava lá, e esse Zenóbio alugou um apartamento para mim, lá no Cruzeiro, é um bairro lá do HFA, Hospital das Forças Armadas de Brasília. Sim. E dormia no carpete. Comprei 2 colchãozinhos usados, um fogão, dormia no carpete, Renato. Começamos comprando coisa usada, comprando TV usada, videocassete usado. Não era fácil. Mas eu acredito no amanhã. Eu acredito no amanhã. É isso, Renato. É história, né, Luan? A história é forte. E essa história você vai ter a oportunidade de ver na tela do cinema. Estou falando do Eu Acredito no Amanhã, essa história de Paulo Freire. Tem muita coisa que você vai ver no filme, né? Paulo deu assim uma geral do que é, mas claro, a gente também não pode, né, Renato, falar tudo. Mas é uma história incrível. É uma história, como o próprio Paulo disse, uma história inspiradora, uma história que ele traz essa ideia justamente de motivar outros jovens, outras pessoas. E você também vai ter a oportunidade de ver Paulo Freire no mais um podcast com Pedro Sodré. Já foi feito o convite oficial, né, Pedro? Já está tudo certo. Esperar aqui, Paulo, se recompor um pouco. E agradecer aos nossos parceiros, às nossas empresas, né, que sempre apoiam esse programa. A Irevel, Volkswagen é na Irevel, a Comercial Carvalho. E vamos agora de música. Paulo, vamos de música. Paulo, eu sei que é um amante de música e você gosta também de uma boa música. Inclusive, uma das coisas que a gente vai, né? Você já está com a ideia do que colocar no filme com a parte da trilha musical. E hoje a gente tem... Era até um amigo meu que gravou uma música pela Som Livre, sim, que vai sim, estar aqui, entendeu? Valeu a pena. Valeu a pena. Vocês vão ter algumas surpresas bem bacanas no filme. E essa música que o Paulo está falando é belíssima. É uma música que vai... Se a gente já se emociona ouvindo apenas, imagina aquela atmosfera do cinema, né, Renato? Vamos aproveitar, antes da entrada desse cara que já está aqui, dando uma aquecida, mostra algumas imagens dos bastidores, Wesley, do Eu Acredito no Amanhã. Algumas imagens de bastidores do filme. Olha aí, ó. Direção de arte. Não vamos dar muito spoiler, né, Renato? Mas algumas... João, agradecer ao João, você né? Pegar o João aí, uma foto minha lá da Matheus, você vê que até uma semelhança muito grande, viu? É muito parecido.
E aí a gente foi fazer todo um trabalho de pesquisa de época, porque a gente sabe que é um filme que se passa ali década de 70, 80, até chegar nos anos 90, não é isso? E hoje, agora aqui também conosco, um grande convidado, Luan Gonçalves. Venha pra cá, Luanzinho. Esse Luan fera, não é fera. Gonçalves. Vamos lá. E aí, E aí, meu irmão? Luan Gonçalves, você já conhece essa figura, Luan é né? uma figura, uma pessoa. Né? Inclusive, eu assisti um podcast com ele aqui. Ah, Eu também verdade. assisti, ó. Eu tô bem. Luan, antes da gente entrar aqui na parte musical, né? Você ouviu aí esse bate-papo sobre a vida de Paulo Freire. É muito bacana a gente contar uma história no cinema, de uma história tão inspiradora, né? E a gente se identifica, né? Porque vê que os caminhos daquele que muitas vezes luta para ter as coisas é bem parecido, né? Você é um cara que veio de fora Eu também, também né? vim de fora, já passei algumas coisas nessa minha estrada da vida aí, por onde passei. E vendo as coisas acontecerem, né? Lancei a música agora dia 4, foi um trabalho feito com alguns músicos lá em Salvador, pelo estúdio Alagoa Grande. Encontrei alguns músicos realmente que também vivem da mesma arte, vivem da mesma sintonia. E aí as conquistas, né, vindo acontecendo com muita luta e dedicação. Acho que isso é muito importante. É um espelho mesmo, de acreditar no amanhã mesmo. Eu acredito no amanhã, é isso. Quem sabe a gente não vai ter um sonzinho de Luan, né? Com certeza, tem que ter. Né? Paulo, falando em música, aí, Luan, vou perguntar a Paulo assim, que você teria um top 3 assim, para música ou para livro? O que é que você dá dica? Ou então pode misturar livro, enfim. Três dicas que você dá. Olha, alguns, entendeu? Mas eu queria citar aqui, entendeu? Por exemplo, livro. Entendeu? Eu aprendi que a nossa vida é uma guerra diária, né? A gente começou a dizer tem que matar um leão por dia, né, Renato? Começou a dizer isso aqui. Acho que a arte da guerra foi um livro que fez parte muito tempo ali de minha cabeceira, certo? Até porque quando você está iniciando, você precisa criar algumas estratégias, você precisa ver alguma coisa. E ali, né, nós temos uma estratégia pura. Desperta você, entendeu? A aprender a guerrear, a se posicionar nesse tabuleiro aí do mercado. Não tem, esse aí vai fazer parte, entendeu? Esse nós temos um livro lá. E se perguntar de um livro atual, eu vou falar que aquele Café com Graça, né? Aquele que hoje faz parte também do meu dia a dia. Né? Até o Oriente, você já... Café com Deus Pai, maravilhoso. Isso. Paulo me indicou esse livro, eu leio todo dia também. É um bom manual, como eu tenho hoje, para mim é o maior livro, maior sabedoria, inspiração bíblica, então eu tenho esse diário. Certo? Música nós temos. Se eu voltasse o tempo passado, entendeu? Algumas músicas aí que cantava e chorava, mano. Cantava, ouvia e chorava. Existia, lá em Brasília, existe uma cidade satélite, uma chamada Taguatinga e outra chamada Guará. Né? E naquela época, hoje não, que já emendou o Guará, já emendou com Taguatinga, ou seja, mas naquela época nós saímos do Guará e ali era só chácaras, né? Tem umas barracas, vendia coco ali e tal, e muitas vezes parava ali, né? Começava a ouvir uma música ali, parava porque eu não queria que minha esposa e meus vissem eu chorando. E aí eu botava e repetia por várias vezes. Ando devagar. Vamos nessa, já tive pressa, né? Já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Isso aí, você longe da sua terra, longe da sua família. Rapaz, é um momento muito especial isso aí. É preciso a chuva para florir. Minhas só cai E nascer, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas, das maçãs. É preciso
faz pra poder sorrir? É preciso chuva para fluir. Existe um momento da nossa vida que a gente fica bem nostálgico, né? Existe um momento assim uma que a nostalgia. nostalgia, sabe? Ele vem à sua porta ali, bate ali. E a música, ela tem um poder muito grande, né? Só uma Eu tô- pontuação, Paulo. Ele, Luan, tá lançando agora um EP, ele podia falar um pouquinho sobre Conta um pouco sobre a história realmente de onde eu passei, que eu vim do sul da Bahia e vim parar aqui no sertão, me apaixonei por esse lugar, tive a oportunidade de estudar em Belo Horizonte, fazer faculdade também, dei uma volta por aí. Mas as músicas trazem um pouco da Chapada Diamantina, já fiz o Vale do Pati algumas vezes. Então, ela retrata o trabalho que eu fiz, é um pouco, justamente trazendo um pouco dessas vivências, seja ali no litoral sul, perto de Itacaré, de Caraíva, aqui no sertão, na Chapada Diamantina. E aí fala um pouco sobre isso, né? As músicas, ela vem, e uma forma de incentivo também. Uma fala mais ou menos assim, vida que vai passando, vida que vai renovando, estradas passei, montanhas subir. Lá do alto consigo enxergar, lá do alto consigo enxergar a grandeza que cada um possui. A paz então chegou, meus frutos do amor. Vida que seja leve, tempo que te vida que seja leve, tempo que te pra chegar em algum lugar que sempre acreditou. Feliz, feliz, feliz. Só depende de você. Perfeito. A felicidade só depende de você. Perfeito. Eu acho até que nós já temos mais uma para o nossa Letra, trilha. Né? perfeita essa letra, entendeu? Eu sei que ele ia falar, eu acredito no amor. Perfeito Sim. a letra, entendeu? Grande história. Mas o que nós precisávamos aqui, me perdoe aqui eu estar aqui tomando esse rumo aqui agora, é que nós, entendeu, empresários desse aí, nós podíamos contribuir muito, oportunizar muito a cultura, pessoas aí que estão precisando de uma oportunidade, sabe, de um investimento. E há hoje muitos meios que eu acredito que talvez seja pela falta de orientação, sabe, Luan? Porque hoje, se as pessoas começassem a perceber que quem tem uma escrituração contábil em lucro real, ele pode oportunizar tantas pessoas, né, Pedro? Ele pode gerar oportunidade a pessoas aí que estão precisando de um investimento e há um retorno, ou seja, você pode, tanto pela lei, no seu caso, a Rouanet, né, dá para se enquadrar, dá para investir aí o empresariado que tem essa escrituração, talvez ele precise só que o contador, alguém, oriente ele, olha, você pode ajudar, a pessoa pode oportunizar e você ter isso ser dedutível no teu imposto de renda, sabe? Então, não só nessa área, são várias áreas da cultura que a gente pode fazer isso, está precisando mais desse trabalho da culturação, de conscientização. E você vai ter sua marca atrelada, aliado a um produto cultural de qualidade. De qualidade. Né? Isso é fato. É verdade. Luan, quero agradecer muito a sua presença. Não sai daqui agora não, sai não. Valeu. Viu? Você vai encerrar nosso programa. E eu, mais uma vez, agradeço a você que esteve conosco aqui no Cafezinho Cultural, nesse bate-papo maravilhoso, conhecendo um pouco mais desse cara, Paulo Freire, um cara que muita gente já ouviu falar, já sabe das suas histórias, mas precisa se aprofundar um pouquinho mais. Você vai ter essa oportunidade assistindo ao Eu Acredito Amanhã. A gente tem previsão, né, de agosto ali, vamos ver, né, a nossa ideia é essa, finalzinho de agosto a gente está entregando esse material para estrear e as pessoas entenderem o que é realmente uma história de muita superação, de conquista, de fé e, sobretudo, de luta.
né? Agradecer a Paulo, a gente queria lhe agradecer e você fazer suas considerações finais, enfim, fique à vontade aí. Solo, olha, foi maravilhoso essa oportunidade, esse bate-papo, entendeu? Não tem como, às vezes, nós falarmos da história, de voltar um tempo, dar um... baqueada, né? Volta um filme, é um momento que não tem como, porque é como se você estivesse vivendo aquele momento, sabe? São situações que vêm muito forte à tona, e você vindo, claro que eu me emociono, porque não foi fácil, né? Mas eu me alegro em poder compartilhar, entendeu? Dizer a você que é impossível você falar de vitória sem você passar por luta. É impossível alguém vencer alguma coisa se não entrar no ringue. Faz parte, entendeu? E muitas vezes nessas lutas, você vai entrar no primeiro ringue sendo machucado. Às vezes o ataque... Sabe? Mas é o meu posicionamento. Então a queda vai fazer parte. Mas continue acreditando, crendo, entendeu? Talvez muitas vezes eu vi a contagem lá, entendeu? Mas antes de chegar no último, a gente erguia, levantava de novo, às vezes meio troncho, né? Mas a gente buscava dar a volta por cima. É possível. A minha vida, ela mudou muito, meus conceitos e muitas coisas. A fé. A fé, ela tem um poder muito grande, porque a fé fala de acreditar, sabe? Quando eu acredito, eu me asseguro, eu me apego a alguma coisa, sabe? Eu não me sinto sozinho, porque eu estou me apegado a essa fé. Então, acreditar é ter fé nessa possibilidade, sabe? De transformação, de mudança. Então, eu vejo isso. A Bíblia para mim é o maior manual, entendeu? De levar as pessoas a saberem se posicionarem, sabe? A tomar atitude. A Bíblia me ensina que as coisas não caem do céu. Não é a tua religião, entendeu? Que vai acontecer por causa que você é de uma religião ou de outra, sabe? Não é porque você carrega a Bíblia, entendeu? Debaixo do braço. É o teu posicionamento. E a Bíblia me ensina a se posicionar, a não se entregar diante das situações adversas. A Bíblia me ensina a ser forte, a ter coragem. Quando a Bíblia diz ser forte e corajoso, o que quer dizer isso? Olha, você vai ter aflição, você vai ter desafios. E por isso precisa coragem, sabe? Porque se nós entregarmos, eu dizia domingo que o medo neutraliza o homem, neutraliza as pessoas, sabe? Tira a sua visão, foco, por causa do medo. O medo, ele distorce a realidade. Eu aprendi isso por meio da Bíblia, a viver crendo que é possível, que toda situação, que qualquer situação, por mais difícil que seja, essa situação ela pode ser mudada, ela pode ser alterada. Só depende de mim, entendeu? Então, se eu tiver fé, confiança, vai ser muito mais fácil. E como eu coloco sempre Deus à frente de tudo, eu tenho o melhor guerreiro, o melhor general de guerra, e eu tenho certeza que nas batalhas vai fazer parte, mas a vitória vai acontecer. Então, obrigado a vocês, obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. É isso aí, gente, a gente quer agradecer mais uma vez. Eu queria só falar uma última coisa. Todas essas informações que Paulo falou, todos esses depoimentos, esse bate-papo, a gente ouviu, né, Renato? Eu tive, assim, o privilégio de ser o roteirista desse filme de Paulo, mas em momento algum Paulo está assistindo. Para ele vai ser surpresa o que ele vai ver. Inclusive, a gente conversou... algumas tomadas aqui eu vi agora. Renato ele nunca viu nada. Então, para Paulo vai ser uma surpresa. Eu acho que isso também é confiar no trabalho, né, de quem ele contrata, mas ao mesmo tempo é uma via de mão dupla. A gente também sabe da nossa responsabilidade e com certeza a gente vai estar fazendo o melhor possível. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Em breve você vai saber o lançamento desse trabalho e em breve nós teremos mais um grande convidado aqui para falar de arte, de cultura, bater um papo com a gente. E a gente quer agradecer a nossa equipe, Renato Sampaio, a Wesley MacGyver, aos nossos convidados hoje. Marcinho, obrigado pela presença. Pedro Sodré, é ele que o povo quer. Muito obrigado. Até breve com um cafezinho cultural. E, claro, encerrando com música, com arte, com qualidade, com Luan Gonçalves. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa seguro alguém, mas não é estação. E a saudade do coração, aê, aê, aê.
Cafezinho Cultural. Até breve.